tipo de gente é o que falta no mundo. Obrigado, Senhor, obrigado. Tem alguém pistola aí, hein? Nunca critiquei! Não consegue nem correr esse retardado. Salve, salve, mulambada. Aqui quem fala mais uma vez é o Daniel Limão. Vocês já estão acostumados com a minha voz. Espero que estejam, porque vocês têm me ouvido aí. Espero que estejam me ouvindo. Os acréscimos e tudo mais. Demos uma pausa nos pós-jogos. Estamos aquecendo, engrenando o acréscimos. Mas estamos voltando aos pouquinhos. O Flamengo está voltando a jogar em alto nível. O time titular está voltando a jogar bola agora. Domingo, caso você não saiba, este programa está sendo gravado na sexta-feira. Então, domingo agora, Flamengo e Palmeiras, final da Supercopa do Brasil. Segunda-feira tem programa também, já tem pós-jogo. A gente está voltando aí a trazer conteúdo para você, porque eu sei que você gosta de ouvir o nosso pós-jogo. Ouve também o nosso Acréscimos, não esquece de ouvir a gente lá também, segue a gente nas redes sociais. Nossa rede social padrão, você já conhece, Instagram, @setornortebnh, Twitter também, @setornortebnh, nada de difícil, os dois são a mesma coisa, que é para você não se confundir, não achar que está seguindo um em um perfil e quando vai ver não está seguindo ninguém. Não esquece também do nosso Pix, se você tiver aí aqueles centavinhos, mesmo esquema, quer arredondar a sua conta, manda pra gente R$ 105,23. Manda pra gente os 5,23 ou só os 23. Você que sabe. R$ 106,23 também. Ou então pode mandar exatamente, só os R$ 100,23. É isso aí. Nosso Pix é bnhcrf@gmail.com. Nada muito complicado também. Hoje eu não estou sozinho. Como você já percebeu aí, dessa vez, como falei para você, a gente está voltando aos trabalhos padrões e por isso temos parceiros, temos acompanhantes. Hoje a gente está aqui com o Genásio e com o Leal, certo? E aí, Genásio, como é que estão as coisas por aí? Tudo certinho? Salve, mulambada, salve a todos. E antes de chamar salve aqui, vou falar que se eu sou acompanhante, você tem que me pagar aí minha hora aí, que é uns R$150, né? Então, porra, vamos colaborar com o Pix aí, hein, galera. Gente de luxo é foda, filho. Os caras cobram caro. Você também cobra caro, Léo? Eu cobro, cara. O meu pagamento é em cerveja, mas não é cerveja ruinzinha, não. É local pra cima. Local pra cima, quando a gente tá falando de local pra cima, a gente tá falando de Sintra, ou Sintra é pra baixo? Por aí, talvez. Mas quando a gente fala de local pra cima, a gente tá falando de quê? De altitude. Isso aí, perfeitamente. Mas antes da gente falar sobre altitude, a gente vai dar uma passada lá na Argentina, que é o nosso setorista local, está lá na Argentina, acompanhando um dos nossos adversários, o Vélez Sarsfield, se você sabe pronuncia aí pra você, que é o Lucas Genásio. Fala pra gente aí, Genásio, o que você pesquisou, o que você tem pra trazer pra gente sobre o Vélez? Fala, Galvão, a gente tá aqui na frente do Obelisco, onde a torcida do Vélez Sarsfield não comparece em peso. Falar um pouco desse time do Vélez Sarsfield, que aparentemente é um dos adversários mais difíceis aí do Flamengo no grupo, né? Primeiro falar do contexto, o Vélez, ele chega na Libertadores com o 6º time da Argentina. Não me pergunte como esse time se classificou, porque é uma confusão aquela porra daquele país. Eles juntam a tabela agregada do campeonato, mais a Copa, mais a Supercopa, mais a porra toda. Eu não tenho ideia de como esses malucos se classificaram. Pelo que eu sei, eles se classificam com a Argentina 6. E é um time até que ele disputa com um ponto que é o 6º grande na Argentina. Que lá na Argentina você tem 5 grandes tradicionais, aí Boca, River, São Lourenço, o Racing Independiente, e o Vélez entra ali com uma disputa com vários outros times para ser o 6º grande. O Vélez joga aí no estádio
José Amalfitani, lá em Liniers. Um estádio que é de bairro, só que é bem grande, tem para mais de 40 mil torcedores. Só que como Libertadores está sendo aí sem público, não vai adiantar de porra nenhuma. O Vélez tem jogadores interessantes, né, galera? Tem, assim, alguns até conhecidos pelo público brasileiro. O primeiro é o Mancoejo, que, digamos, a gente conhece como é a peça, né? A gente não precisa falar tanto assim, mas ele joga frequentemente como titular nesse time. A última partida que o Vélez joga foi na quarta-feira. O Vélez foi eliminado pelo Talleres na Copa Argentina. Nos pênaltis, o Mancoejo foi titular. E vai fazer gol no Neneca de falta. Isso é certo. Porra, nem Deus tira esse gol, hein? E você tem jogadores até bem interessantes, interessantes não, conhecidos. Quando eu falo interessantes, parece que o maluco é bom e não é. Porque ele é bonito. O que é bonito, né? Por exemplo, o mais conhecido talvez seja o Ricardo Centurion, que jogou aí no Racing, jogou no São Paulo. Isso, jogou no São Paulo, tava tentando lembrar se era São Paulo ou Palmeiras. Mas ele não é titular no Vélez. Ele é reserva, ele jogou em 2021 6 partidas apenas pelo time. Então tá em uma fase muito ruim. A fase que a gente sempre conhece aí do Ricardo Centurion. Talvez o mais conhecido desse time é o Thiago Almada, que é uma promessa, o The Guardian, no ano passado. Ele tem 19 anos, ele nomeou como uma das promessas aí do futebol argentino. Francamente, eu não conheço muito bem, só conheço de FIFA. Recomendo contratar ele no FIFA porque ele é barato e quando o dinheiro aperta, recomendo. E algumas coisas, alguns jogadores pontuais, por exemplo, o Luiz Abram, que é um zagueiro peruano que já posso ter passado visto aí na nossa mente aí nos jogos de futebol que a gente consegue ver de vez em quando. E o Francisco Ortega, que também é um jogador promissor, ele é meia no Vélez, ele joga como um meia aberto, mas nas últimas 2 partidas ele não jogou. Eu tô tentando entender por quê, mas deve ter acontecido alguma coisa. Fora isso, é um time que basicamente joga no 4-5-1 com 2 volantes. O Mancoejo joga como volante nesse time. Atualmente, o Vélez ele é líder do grupo B da Copa da Liga Argentina, que um grupo até que muito ruim, por sinal. Eu não sei qual é a dedicação desses times na Copa da Liga, mas um grupo que tem Lanús, Boca, Independiente, Talleres, Defensa e Justiça, União, Ginásio e La Plata, Huracan, Tucumã, Sarmiento, New Old Boys, Patronato. O time tem em 8 jogos 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Assim, eu acho que o Flamengo vai ter alguma dificuldade contra o Vélez, mais pelo talento individual de alguns jogadores, por exemplo, o Almada. Mas creio aí que dá pra gente dar uma sapecada no Rio, né, no Brasil, em casa e fora de casa, muito por não ter público no José Amalfitani, lá no bairro de Liniers. E deixar claro que, para quem gosta de rivalidades entre torcidas aí, a torcida do Vélez é aliada com a torcida da Young Flu do Fluminense, então se a gente quiser descer o cacete torcedor do Vélez, pode, sim. E é isso aí, eu não tenho muito o que falar. Uma curiosidade histórica, o Che Guevara, ele jogou na base do Vélez Sarsfield durante a sua juventude, tá? Eu descobri isso pesquisando pra cá. Porra, muito foda. Isso. Aí fomos extremamente surpreendidos. O Che Guevara jogou na base do Vélez? Por incrível que pareça, eu dei uma pesquisada aqui, eu me surpreendi com tal informação. Mas fazer o quê? O maluco era tudo, era revolucionário, era médico, era porra toda, né? Jogar um futebol, né? Que é de jogar futebol de menos. Deixar claro que o Vélez não tem uma torcida muito grande, tá? É mais uma questão de bairro mesmo ali.
O Vélez é campeão da Libertadores? Tem título? 94. Tem, o Vélez ganhou em 94. Contra o São Paulo, inclusive. Impediu o tri do São Paulo. O tri consecutivo. Exatamente. E assim, o estádio do Vélez é bem numa das principais rodovias, né, em Buenos Aires. Eu tive lá em Buenos Aires um tempinho atrás e deu pra perceber, do lado da rodovia mesmo, é uma parada muito bizarra, um estádio tipo muito velho. Parece que se não fosse tão grande, eu chutaria que era um estádio de várzea. Ou seja, maravilhoso. Maravilhoso, estádio de várzea. É sempre bom jogar em estádio de várzea. Só completando sobre o Vélez, que a última grande participação do Vélez na Libertadores foi em 2011, quando chegou na semifinal. Esteve a um gol de chegar na final, pois, se não me engano, perdeu por 1-0 o jogo de ida pro Peñarol. No jogo da volta fez 2-1 na Argentina, saiu no gol fora de casa, passando, enfrentaria o Santos de Neymar na final. Aí teve um pênalti para fazer o terceiro gol, mas Santiago Silva, o careca, isolou a cobrança. Se eu não me engano, nessa Libertadores, eliminou o Fluminense, não foi? Ou não? Não, ele eliminou em 2012 pelo Boca Juniors. 2012 Ele eliminou a gente também, cara, no Olímpia, não foi? Cara, eu não sei se ele tava... Não, em 2012 ele tava no... Ele tava no Boca. Não, Léo, aquele 3-3, pô, contra no Engenhão, que o Flamengo abriu 3-0. Então, mas isso é no mesmo ano, do Boca e Fluminense, é 2012. Eu acho que ele não estava no... Você pode estar confundindo com o Tanque Ferreira. Isso, Tanque, acho que eu confundi legal. Porra, porque o apelido dele é Tanque também, né? Isso mesmo. É o Tanque, né? Sobre o que você falou, Léo, uma coisa importante, nesse jogo contra o Peñarol, uma invasão de torcedores do Peñarol na cidade de Buenos Aires, encheu o setor visitante, que é ali do lado, uma horinha de barco ali de Montevidéu até Buenos Aires, e houve diversas confusões para a polícia argentina, então teve caos em Buenos Aires aquele dia. Mais alguma coisa que vocês têm para trazer aí sobre o Vélez? Não, tô bem, já falei demais desse time. O Vélez é um time que é fundado há muito tempo, né? Porque se fosse fundado há pouco tempo, seria novos. Puta que pariu. Mas você, nosso setorista no Chile, Leonardo Leal, você tem uma obrigação agora de trazer dados tão interessantes quanto Che Guevara ter jogado na base do Vélez. Então agora você tem uma obrigação. Bom, no final vai ter uma curiosidadezinha sobre o La Calera, assim. Não é tão impactante quanto essa do Vélez, mas até porque o Vélez já é um time que chama mais atenção que o La Calera mesmo, então proporcionalmente é uma curiosidade boa. Mas vamos lá. O União La Calera, equipe chilena de pouquíssima tradição, a gente foi ouvir falar nesse time 2 anos atrás praticamente. É uma equipe que não costumava disputar competições internacionais, é um time pequeno, de pouca torcida. Inaugurou seu estádio ano passado, estádio para 9 mil pessoas, que inclusive é com grama sintética, então pode ser uma dificuldade aí pro Flamengo. Então a União La Calera, ela vivia revezando primeira divisão com a segunda divisão chilena, já foi campeã 3 vezes da segunda divisão chilena. Ela subiu em 2017 para a primeira divisão e está até hoje, quando vai vivendo talvez o melhor momento de sua história, que é uma história humilde, de poucos resultados significantes. E em 2018, eu lembro que o Twitter do Impedimento, conhece essa conta? Sim. Que antigamente era um site do Impedimento, do grande Douglas Seconello, que escreve muito, sou fã desse cara. Conheço o Impedimento, muito bom. E o Impedimento acompanhou a saga do União La Calera no chileno de 2018, em que o time começou, se não me engano, como líder, assim, acabou dando uma de cavalo paraguaio mesmo, apesar do campeonato ser chileno. O time foi líder por bastante tempo e degringolou, foi caindo, mas conseguiu pelo menos pegar a vaga na Copa Sul-Americana, que foi o seu primeiro torneio internacional na vida. E calhou logo de enfrentar a Chapecoense, um time tão, assim, chamativo quanto a Chape. Foi um confronto de xodós da América, assim, na Sul-Americana de 2019. A União La Calera eliminou a Chape
eliminou a Chape empatando 0x0 em casa e empatando em 1x1 na Arena Condá. Lembro até que foi gol do Everaldo da Chapecoense. Na fase seguinte, venceu o Atlético Mineiro em casa por 1x0. E no jogo de volta perdeu por 1x0 e o Vitor pegou 3 pênaltis, se não me engano. O Vitor acabou com a disputa de pênaltis ali, aí com isso a La Calera foi eliminada. Conseguiu novamente a sua classificação para a Copa Sul-Americana, na qual eliminou o nosso rival Fluminense. Também da mesma forma que eliminou a Chape, empatando 0x0 no Chile, empatando em 1x1 no Maracanã. Depois venceu nos pênaltis a equipe do... Toma, eu vou recapitular aqui. A equipe do... Não foi nos pênaltis, perdão. Tá, eu tô dando as Daniel Limão aqui agora. Eliminou o Tolima da Colômbia, Tolima mais conhecido, o time que eliminou o Corinthians na pré-Libertadores. Eliminou o Tolima também empatando em 0x0 em casa e empatando em 1x1 fora. Aí sim, nas oitavas de final, levou a disputa para os pênaltis contra o Júnior Barranquilla da Colômbia, esse a gente conhece muito bem. Júnior Barranquilla que entrou naquela Sul-Americana justamente por ter ficado em terceiro lugar no grupo do Flamengo. E eliminou o La Calera nos pênaltis por 4x2. Ou seja, as duas competições internacionais que esse time disputou, ele foi eliminado nos pênaltis e vai agora disputar a sua primeira Libertadores na vida. Não creio que dê muita dificuldade, acho que é o adversário mais fraco do grupo. Eu acho que não consegue nem pegar a Copa Sul-Americana. É um time bem modesto, bem limitado, mas que conta com um jogador conhecidíssimo do futebol brasileiro, jogador especulado no Flamengo em 894 janelas de transferência, o nosso Jorge El Mago Valdívia. Puta que pariu. Um fortíssimo candidato a meter um golaço no Maracanã na fase de grupo. E entrar é certo. Se ele entrar, é certo de meter gol na gente. Jorge El Mago Valdívia, que jogou no Palmeiras, teve 2 passagens marcantes pelo Palmeiras. Super cogitado no Flamengo em 300 janelas. Eu não aguentava mais todas as janelas de transferência. Flamengo vai pegar Valdívia, vai pegar Valdívia. Valdívia que, quando saiu do Palmeiras, se não me engano, chegou a jogar pelo Colo-Colo novamente. E está agora no União La Calera. Valdívia que disputou a Copa do Mundo de 2014. Não disputou em 18, depois o Chile não foi. Então, é um time que acho que não vai levar muito perigo. Não creio até que ameace nem a terceira colocação. Acho que fica entre Flamengo, LDU e Vélez mesmo. E uma curiosidade sobre esse time é que ele já se propôs a corrigir um roteiro de série da Amazon Prime. É uma reportagem que tem no site esportefera.com. É uma série que a Amazon tem sobre... A Amazon, inclusive, patrocinadora pontual do jogo do Flamengo no domingo contra o Palmeiras. É uma série sobre justamente os escândalos de corrupção da Conmebol. E um dos principais envolvidos, que no caso que é o protagonista da série, inclusive, é Sérgio Jadui, que é ex-presidente do União La Calera e que também foi presidente da Confederação Nacional de Futebol no Chile. Então a União La Calera ficou incomodada em ser tão associada a este homem, que bem ou mal é uma questão de passado. E depois dele, a União La Calera começou a escrever uma história muito mais marcante dentro de campo até do que no tempo em que ele estava no clube. A equipe se reinventou praticamente, o clube. Pagou todas as dívidas que ele deixou, construiu um estádio, vem conseguindo vagas para competições sul-americanas. É o atual vice-campeão chileno, coisa que eu esqueci de mencionar também, o que não deixa de ser algo considerável, porque é um campeonato mais fraco que o brasileiro, mas também não é um campeonato baba. Então, tem um país que tem times tradicionais como Universidade Católica, Universidade do Chile, Colo-Colo que inclusive escapou do rebaixamento no último jogo, o jogo de desempate, quase foi rebaixado, não viveu um ano bom. O Chile não vive um momento muito bom, mas a União La Calera, dentro de seus limites, vai numa contramão ao que o futebol chileno vem apresentando. Apesar de não ser um adversário que a princípio traga muito perigo,
é um clube que vemos em crescimento. Para complementar aí, o El Mago Valdívia jogou 9 partidas na última temporada aí por incríveis 3 clubes diferentes. Pelo Morelia, Mazatlán, ambos no México, e o Colo-Colo. Não é à toa que o Colo-Colo quase caiu aí, disputou o playoff do rebaixamento, enfim. É o Valdívia. E outra coisa também sobre como esse time como é um time de ideais diferentes, assim, ó, que busca uma simpatia geral. A própria Chapecoense, mesmo sendo eliminada pelo La Calera em 2019, elogiou a torcida visitante, os chilenos que estiveram na Arena Condá, porque eles fizeram questão de fazer o que os japoneses fizeram na Copa, de limpar a arquibancada, limpar os banheiros, deixar tudo limpo, assim. Então, eles não vão na intenção de guerra, assim, vão na intenção de apenas apoiar o time. E é um ideal diferente, assim, que merece ser exaltado. Até mesmo porque La Calera é uma cidade perto de Valparaíso e tem incríveis 50 mil habitantes. Sim. Vai ter uma logística complicada, hein? Inclusive, o Flamengo vai ter que fazer uma viagem de ônibus até o estádio, porque a cidade não tem aeroporto. Exatamente. O Valparaíso é a cidade que teve um problema lá com os mineiros? Ou tô viajando? Tem a ver com mineração? Foi essa aí mesmo. Se não Foi, foi não essa, foi? foi... Isso aí, acho que foi essa aí mesmo. Dos mineiros ficaram meses lá na mina, né? Isso aí. Eu acho que foi Valparaíso. É uma cidade complicada. O Flamengo vai ter uma logística complicada aí, hein? Não vai ser tão facinho, não. Realmente, porque pelo que eu tava vendo, eu tinha dado uma olhada também, por não ter aeroporto ser o mais próximo, ser longe pra caralho, e se eu não me engano, Valparaíso também fica no meio do deserto. Deixa eu dar uma olhada aqui na cidade. Não, Valparaíso fica na região metropolitana de Santiago. Não foi Valparaíso, não, que teve o problema dos mineiros, não. Foi outra cidade. Né? Eu Então, já estive em Valparaíso. Sou o viajante do grupo. Puta que pariu, hein? Valparaíso, assim, é tipo centro do Rio, Petrópolis. Nossa. É uma distanciazinha chata, sabe? É cansativo. Passei por Valparaíso, Goiás mesmo, indo de ônibus pra Brasília. Nunca passei por Valparaíso, mas O mais perto que eu passei de Valparaíso foi Valverde, no Nova Iguaçu. Mora em perto, Inclusive, hein? Tamo junto. já dei minha contribuição aqui de fatos errados, né? Foi falar aqui de Valparaíso. Só pra complementar aqui a questão dos resultados do La Calera, eu esqueci de mencionar o Campeonato Chileno de 2019, que foi encerrado faltando 6 rodadas para o término, por causa da época da guerra lá, dos protestos chilenos, que até fez a nossa final da Libertadores contra o River mudar de local. O campeonato foi encerrado faltando 6 rodadas, a Universidade Católica foi campeã. Acredito que ninguém tiraria esse título, pois já estava a 13 pontos na frente do segundo. E a União La Calera ficou com a 4ª colocação, com 36 pontos, sendo que o terceiro, Palestino, tinha 38 e o Colo-Colo, o segundo, tinha 40. Então o La Calera ficou em 4º com um grande potencial de chegar até a 2ª colocação. Poderia cair de posição também, porque abaixo dele vinham... Meu Deus do céu, peraí. 4, 5, vinham 7 times com 34 pontos. 2 abaixo do La Calera. Poderia cair de posição, mas também era um potencial de chegar entre os 3, inclusive garantir vaga para a Libertadores de 2020, coisa que não foi possível, mas é um time que vem melhorando sua colocação no chileno a cada ano. 6º colocado em 2018, 4º colocado em 2019 e 2º colocado em 2020. Pra corrigir a informação do nosso amigo Limão aí, o acidente dos mineiros foi lá na cidade de Copiapó, no meio do Atacama. E é isso. É isso. Então, seguindo, pessoal, com os nossos trabalhos, agora a gente vai diretamente com o nosso correspondente PNH-ariano na cidade de Quito, no Equador, chamado Daniel Limão. Vou falar agora um pouquinho sobre a LDU, uns dados históricos aqui, bacanas. Inclusive no Twitter do nosso podcast a gente trouxe o retrospecto do Flamengo contra a LDU, contra o Vélez, contra o La Calera. O retrospecto contra o La Calera é sensacional, porque não tem jogo nenhum, então não tem muito mistério.
Mas enfim, falando um pouquinho sobre a LDU, é um time enjoado, que a gente já passou, a gente enfrentou eles em 2019. Quem lembra daquela sequência de jogos, quem lembra de todo o trajeto que o Flamengo fez rumo ao título, acredito que todo mundo que está ouvindo a gente aqui lembra, vai lembrar dos 2 jogos que nós fizemos. O primeiro jogo foi enjoadíssimo, foi lá em Quito, 2.700 metros de altitude, estádio Casablanca. Assim, eu falei que são 2.700, em alguns locais você vai encontrar 2.850. Essa diferença se dá por conta da altura do estádio, tá? Porque o estádio é um estádio relativamente alto. Então, em alguns locais você vai ver a altitude sendo considerada como a altura ali do gramado, e em outros você vai considerar como a altura da arquibancada, o ponto mais alto da arquibancada. O ponto mais alto da arquibancada dá 2.850 metros, mais ou menos. Mas ali a altura do gramado fica em 2.700, o que não diminui em nada a dificuldade que se tem em jogar lá. Eles têm um título de Libertadores, foi em 2008. O Carioca lembra bem também, o Carioca era nascido, eu tinha 12 anos naquela época, e eu lembro porque foi em cima do Fluminense, eu lembro da trajetória do Fluminense naquele campeonato, e eu lembro que foi delicioso ver o chocolate que o Fluminense tomou no Equador. Foi um baile daqueles bailes que nem parecia final de Libertadores. Nem parecia final de Libertadores. Sim, eu acho que o time dele sentiu muita altitude, mas independente de ter sentido a altitude, foi um baile absurdo. 4-1 fora, 4-1 para a LDU e 3-0 para o Fluminense no Maracanã, e isso acabou levando a partida para os pênaltis. E aí Cevallos fez a boa, garantiu o título dos equatorianos. Em 2009, houve um outro Fluminense e LDU em final de campeonato continental, dessa vez pela Sul-Americana, e a LDU foi campeã de novo em cima do Fluminense. Então os caras gostam de bater no Fluminense em final de campeonato. A LDU em 2009 já tinha vencido a Recopa contra o Internacional. Já tinham vencido a Recopa, exatamente. Eles ganharam a Recopa em 2009 por terem sido campeões da Libertadores. Eles disputaram a Recopa e ganharam do Inter. E em 2009 eles ainda ganharam a Sul-Americana em cima do Fluminense. Então são carrascos de brasileiro. Espero que não sejam carrascos da gente nessa Libertadores, mas os caras gostam de ganhar. A LDU foi bicampeã da Recopa, porque em 2009 eles ganharam a Sul-Americana. Então em 2010 enfrentaram o Estudiantes, campeão da Libertadores de 2009, e venceram também. A LDU foi bicampeã consecutiva da Recopa. Isso é, os caras ganharam tudo que tiveram a oportunidade de disputar, os caras ganharam. E assim, é um time que, por mais tradicional que ele seja no Equador, foi um time que ficou muito tempo. Assim, na verdade, o futebol equatoriano, de uma forma geral, ele é um futebol que não tem muita tradição fora do país dele. Se não me engano, a LDU foi o primeiro time equatoriano a ser campeão da Libertadores. Então, por mais que seja um time tradicional, por mais que fosse um time já conhecido no cenário internacional aqui na América do Sul, era um time que não tinha títulos. Então era um time que a gente olhava e falava, de fato é um time complicado de se enfrentar, mas não tem tanta tradição. 2008, 2009 eles vieram e acabaram com esse papo de que não tem tradição e foram campeões seguidos dos dois maiores campeonatos da Conmebol. Outro detalhe é que a LDU em 2010 ganhou a Recopa do Estudiante, mas perdeu a famigerada Copa Suruga para o Tóquio FC. Copa Suruga, que é o campeão da Sul-Americana contra o campeão do campeonato japonês, né? O campeão da Copa do Imperador japonês. Porra, não, Copa do Imperador não, Copa da Liga do Japão, meu irmão. É coisa doido. Não é nem do japonesão? Não, bicho, a Copa da Liga. A Suruba, é Suruga aí, não é Suruba não. Suruga com G. Suruga é o banco, não é Suruba não. É o banco que patrocina lá
É esse torneio caça-níquel que a Conmebol gosta de fazer. Eu acho sensacional a ideia, cara. O cara teve, vou pegar aqui o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Copa Japonesa. Eu achei isso maravilhoso, cara. Realmente. Isso realmente é incrível. Durante um tempo aí teve a Supercopa Euro-Americana, que envolvia o campeão da Copa da Sul-Americana e da Europa League. Mas essa aí já faz mais sentido, que é o campeão do segundo faz escalão de sentido. cada continente. Faz um sentido. Porra. Mas a suruba é tipo você pegar o campeão da Taça Guanabara contra o campeão daquela Taça Intertoto, a extinta Taça Intertoto. É mais ou menos isso aí. Que não tinha um campeão só, eram vários campeões. Não, eram três, é. Aí você juntava o campeão da Taça Guanabara e fazia o quadrangular ali. Guanabara Intertoto. Uma pena que nunca tiveram essa ideia. Seria lindo. A Copa Suruga paga bem, cara. Paga... Além de pagar uma viagem pro Japão, os caras dão ali em torno de 5 milhões de premiação. Eu fiquei um dos motivos de eu ter ficado tão triste com a derrota do Flamengo pro Independente em 2017 foi não ter a chance de acordar, sei lá, numa quinta-feira, 7 horas da manhã, pra ver um Flamengo e Verde Tóquio da vida aí. Seria engraçado. Realmente, isso foi uma coisa que a FIFA tirou da gente. Porque ter mudado o Mundial, ter tirado de Tóquio, ter mandado para o Catar, mandado para os Emirados Árabes foi péssimo, porque eu lembro muito bem de ter visto Barcelona e São Paulo jogando 11 horas da manhã de domingo e não tive essa oportunidade com o Flamengo. Não foi no... mas já tá assim desde 2017, foi lá no 2017, o Grêmio e Real Madrid foi no sábado à tarde também, por causa do... Sim, mas eu achava mais bonitinho ver o Mundial no domingo de manhã, achava mais charmoso. O do Corinthians foi no Japão, Santos 2011 foi no Japão, só que aí em 2010 o que o Inter perdeu pro Mazembe já era no Emirados Árabes também. Ou Emirados Árabes ou Catar, eu nunca sei qual que tá sendo. Eu não sei se o Catar é os Emirados Árabes, eu sempre fico confuso com a geopolítica lá do... Não, o Oriente Médio eu me confundo todo. Bicho, se tu faz essa porra lá no Oriente Médio, bicho maluco te matam. Caso vocês não saibam, o Catar, o nome do país não é... O Catar não é o nome do país, não. O nome do Catar é o nome da família real do Catar. É tipo Arábia Saudita. Saudita não é um lugar, não. Saudita é o nome da família. Hein? O cara de família vai mudar pra, sei lá, Arábia BNH, se for uma família BNH que se vê. Então o nome do Brasil tem que ser Brasil Gabigol. Ou então Brasil Bolsonaro, que tristeza. Imagina se o país, se cada país assumisse o nome da família de seu presidente. Nossa senhora. Não, é bom para se tiver algum ouvinte aí. Nossa, vocês estão falando de política? Sim, estamos falando e vai tomar no cu Bolsonaro e toda a sua família. Perfeito, hein? Assina embaixo. Mas voltando a falar da LDU. A LDU, depois dessa fase perfeita 2008-2009, 2010 também, que teve título de Recopa, atualmente eles não estão tão bem assim no equatoriano, apesar de serem atuais campeões da Supercopa do Equador, foram campeões da Supercopa do Equador em 2020, e por isso eles ganharam o direito de disputar a Supercopa em 2021. Não me perguntem como é que funciona isso, deve ser parecido com o atual formato da Supercopa da Espanha, que são 4 times que disputam e acaba que pode acontecer de nem o campeão do Nacional e nem o campeão da Copa serem campeões da Supercopa. Mas cada federação sabe de si. Então eles vão disputar a Supercopa 2021 com outros 3 times. O campeão nacional do Equador não vai disputar. Quem herdou a vaga do campeão nacional do Equador foi o campeão da Série B, então é praticamente uma Copa União. Sensacional. É quase uma Copa União que... Daqui a pouco o Sport não vai reivindicar o título, hein? É isso aí. É o tal de 9 de dezembro, sei lá. 9 de outubro. Acho que é isso aí, 9 de outubro, 9 de dezembro, não sei, uma coisa 9 aí. Mas os caras foram campeões da Série B do Equador e vão disputar a Supercopa porque o campeão da Série A não quis disputar. No último equatoriano eles ficaram em segundo lugar. Atualmente eles estão em 6º, no equatoriano também, porém, apesar de estarem em 6º, eles estão invictos.
com 2 vitórias e 4 empates. É praticamente uma Madureira, né? Até enfrentar o Flamengo agora no Carioca. Estava invicto também, mas com 80 mil empates. Eles são a mesma coisa. 2 vitórias, 4 empates, 10 gols pró, 7 gols contra. Dá 3 de saldo. Então, um time ali que deve jogar... Eu nunca assisti uma partida do LDU do equatoriano, mas deve ser um time ali que joga um futebol reativo. É o clássico do futebol sul-americano, aquele futebol truncado, borradeiro, que acaba dando muito empate para eles. Na última Libertadores, eles saíram nas oitavas para o Santos, saíram devido ao critério do gol fora, que eles perderam em casa por 2-1 e ganharam na Vila por 1-0. E falando um pouquinho sobre o retrospecto contra o Flamengo, antes de 2019 não existia história entre Flamengo e LDU. Foram 2 jogos na fase de grupos de 2019, uma vitória para cada lado, com direito ao 3-1 no Maracanã e gol de Uribe, o famoso Fernando Uribe, aquele mesmo que foi artilheiro da Copa Mickey em 2019. Cara, não sei, o Uribe ele começou em 2019 sendo artilheiro, metendo gol em Libertadores e depois o maluco, sei lá, se tornou pior que o Vitor Gabriel. Ou ele já era pior que o Vitor Gabriel e a gente não via isso? Fica a dúvida. Ah, e você sabe quem fez o gol da LDU naquele jogo do Maracanã? O próprio que vai ser citado daqui a pouco. Christian Borja, que tomou uma caneta do Felipe dentro do Maracanã num Flamengo e Vasco em 2010. E isso não foi a pior coisa que ele fez no jogo. Não foi. O perdeu aos 47 do segundo tempo. Na defesa do Prado. Foi? Isso. Ou não? Isso, que ele driblou o zagueiro na maior calma do mundo, na hora de escolher o canto, chutou a bola em cima do Praia. Maluco. Ele chegou a fazer gol pelo Flamengo ou não, né? Não. Perdeu um outro também contra o Corinthians, não foi tão claro, mas foi lá no Pacaembu. O jogo até que o Flamengo jogou com a camisa Tabajara e marcou a titularidade do volante Antônio, que ninguém lembra mais que ele largou o futebol e foi fazer engenharia. Isso é verdade mesmo. Inclusive fica a dica aí para muitos jogadores fazerem como o Antônio fez, porque realmente às vezes não dá. O maluco largou o Flamengo e foi pra Veiga. É. Mais ou menos isso aí. Que muitos jovens aí poderiam seguir o caminho dele, cara. Evitariam tanto estresse de milhões de pessoas. Fica a dica pro Dantas e para outros mais da base. Com o dinheiro que eles ganham de salário na base, dá pra pagar uma faculdade de engenharia, precisa nem de ProUni. Além do Christian Borja, o time da LDU tem 2 jogadores folclóricos, o que já me deixa com medo, porque se o time deles entra com 3 jogadores folclóricos, num gol a gente já tem sofrido. Os caras têm 2 Caicedos, a gente sabe que Caicedo contra o Flamengo mete gol, um é zagueiro, o outro é meio campo, não importa a posição deles. O Caicedo ano passado fez gol do Flamengo com o Pedro Raul, de voleio. Eu fiquei pensando aqui, caralho, Pedro Raul, Equador. Pois é. Muito bom. Piadas sofisticadas que fazem o ouvinte e o âncora pensarem um pouquinho. Agora tem o Christian Borja e tem muito mais o que falar sobre a LDU, sobre o elenco da LDU. O time deles é um time que parece ser bem ok pelas estatísticas aqui. Eu estava dando uma olhada antes da gente começar a gravar. O time deles tem uma média decente de roubada de bola por jogo, de clean sheet também. É um time que não toma muito gol, apesar de ter tomado 7 em 6 jogos. É um time que fica nessa média aí, 1 gol por jogo. Não toma 5 igual a defesa do Torrano. Tem mais gols sofridos do que jogos, mas não toma muito gol, não. É, isso aí. Toma um golzinho por jogo só. Nos últimos 5 jogos, empatou 4. Então é um time que se preocupa em não tomar gol. Se preocupa em não tomar gol e se preocupa em não vencer. O que é bom pro Flamengo, né? Que já deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque sabe que eles não vão vir pra cima. Uma curiosidade, eu não tenho nada tão histórico quanto o Che Guevara ter jogado na base do Vélez, ou o time que tentou mudar o roteiro de uma série da Amazon Prime. Mas eu tenho uma memória histórica
da LDU em 2008, que foi a Liga dos Urubus, que foi uma torcida que marcou época, que eu achei sensacional ter sido criada a Liga dos Urubus. Eu acho que a Liga dos Urubus ela não acabou em 2008, né? Ela se estendeu durante um tempo aí. Deixa eu até dar uma confirmada aqui. Até hoje. Inclusive a LDU eliminou o Vasco da Sul-Americana em 2018 também. Com a Liga dos Urubus, né? Com certeza. Eu não sei, mas eliminou o Vasco. Se eu não me engano, tomou gol o Thiago Galhardo. Se eu não me engano, mas eliminou o Vasco. Acho que foi 3x1 o jogo lá em Quito. 3x1 em Quito e acho que foi 1x0 Vasco na São Januário. É isso aí. Eles finalizaram a Liga dos Urubus em 2019. Que eu acho bem justo, porque o Flamengo ia enfrentar a LDU em 2019. Concordo. Aí seria bem bizarro. Mas fica aí a recordação para quem tem mais de 20 anos. Acho que quem tem mais de 20 anos lembra. Quem tem menos do que isso dificilmente lembra de 2000. Tá valendo, eu convoco os rubro-negros a insultarem oficialmente qualquer torcedor do Vélez, hein? Pode insultar, pode deixar que eu defendo vocês também. Tá valendo, ó. Espancar a torcida do Vélez conta como serviço à pátria, hein? Tá certo. Lembrando que este programa é um programa family friendly. E sobre o União La Calera também, uma curiosidade de revelação do time, a maior revelação do time foi o zagueiro Elias Figueroa, que é eleito como é tido como o maior jogador chileno de todos os tempos. Figueroa, que é ídolo no Internacional também, foi bicampeão brasileiro no Inter, inclusive fazendo gol na final contra o Cruzeiro em 75. Gol que ficou conhecido como gol Figueroa iluminado. muito conhecido, já ouvi falar muito. Sim. O gol iluminado, que foi na hora do cruzamento, o único feixe de luz do sol assim, foi exatamente onde ele estava para cabecear a bola. Já tinha sido campeão uruguaio com o Peñarol também. Foi eleito o melhor zagueiro da Copa de 74, mesmo com o Chile tendo sido eliminado na primeira fase. Na época lá do Janazzi vai saber isso mais do que eu, mas eu tenho texto sobre isso também, um pouco sobre o Chile. Foi o jogo mais triste da história do Chile, que foi em 73 com a União Soviética, no caso o gol mais triste da história, que a União Soviética não foi pro jogo de repescagem e com isso o Chile se classificou para a Copa. Mas Exatamente. a campanha foi péssima, mas mesmo assim o Figueroa se destacou e foi eleito o melhor zagueiro da competição. No Internacional é o zagueiro que tem mais gols pelo clube, junto com o Índio, que foi campeão da Libertadores em 2006 e 2010. Tem uma carreira com vários títulos, com grandes premiações, e esse cara foi revelado no União La Calera. Por sinal, eu gostaria de mandar os meus sentimentos aí à família real britânica, né, que perdeu mais um ente querido aí, e a velha Elizabeth mandou matar mais um, né, fazer o quê? É isso. Você vai ser preso por xenofobia, esse episódio vai ser proibido daqui a pouco. Xenofobia com o inglês pode, porra. Xenofobia com o inglês pode. Spotify vai derrubar o nosso programa, porque a gente tá praticando discurso de ódio aqui contra a família real, contra árabe, contra torcedor do Vélez, mas foda-se. Então é isso, acho que a gente fechou. Estamos fechando nosso especial por aqui. Então vou pedir um palpite para cada um de vocês aqui. Como é que vocês acham que vai ser a nossa trajetória nessa fase de grupos aí da Libertadores? Pô, vou falar uma parada, não vou falar o óbvio não, que o Flamengo é o melhor time, porque todos isso aí é verdade, só que, pô, a gente sabe como ganhar essa porra dessa competição é difícil pra caralho. Se seguir a normalidade, o Flamengo só tem dificuldade contra a LDU em Quito. Só que eu vou chamar a atenção pra uma coisa, e foi até o Gustavo Hoffmann que falou no Sport Center hoje, que muitos jogos vão acabar sendo remanejados aí durante a Libertadores. Tipo o jogo do Grêmio que tá acontecendo agora aí, tá no Santo Paraguai. Então, assim, pode complicar alguma questão de logística, né, tanto do Flamengo como dos demais times. Mas eu creio que o Flamengo passe aí. Eu acho que muita gente tá se preocupando com o Vélez. Eu acho que o Flamengo consegue ganhar do Vélez, ou pelo menos uma vitória, um empate. E é Flamengo em primeiro e LDU e Vélez disputando a segunda colocação. Eu acho que a gente faz 14 pontos. Tô confiante, anti-zica. Eu acho que a gente vence os 3 jogos em casa e mais o La Calera fora e empata com o LDU e Vélez fora.
Bom, 4 vitórias e 2 empates, né? Muito bom. Eu acho que a gente passa aí, ó, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13 pontos, eu acho que a gente perde. Só não decidir, depende. Eu acho que a gente perde para a LDU se o jogo for na altitude. Se o jogo for lá em Quito. E tenho a intuição de que Rogério Ceni vai inventar um Vitinho na altitude e isso vai deixar muito puto todo mundo. E Vitinho já não corre no nível do mar, imagina na altitude. Então acho que ele vai inventar um Vitinho e isso vai foder a porra toda. Mas se o jogo não for na altitude, a gente bate neles e perde pro Vélez na Argentina. Confio muito contra time argentino, não tenho. Ainda mais time tradicional argentino, eu ainda tenho aquele medo do flamenguista pré-2019. Não consigo ser tão confiante a ponto de achar que a gente vai passar invicto, não. Eu não consigo acreditar que o Flamengo vai conseguir passar invicto em nenhuma competição continental, cara. É muito difícil. Não tem, é difícil um time conseguir passar liso, cara. Só o Flamengo conseguiu passar liso aí nos últimos anos aí. Foi até em 2008 que passou com 16 pontos, sei lá. Mas também o grupo era fraco pra cacete, então não conta. Era quase o grupo do Palmeiras em 2020. Vamos fechar por aqui, galera. Leal, despeça-se dos seus ouvintes, manda o seu abraço e o seu tchau aí. Bom, mas me despedir já é mandar meu tchau, né? Sim, exatamente. Então, um abraço a todos aí. Foi um desprazer novamente participar do podcast aqui com vocês. Queria mandar um salve especial ao macaco Maurice, do Planeta dos Macacos. E é isso. Vamos que vamos. Boa sorte pro Mengão. Vamos ser campeão domingo, pra cima dos porcos. E bola pra frente. Tamo junto. Fala, Renato, sua vez. Despeça-se. Manda o seu beijo, seu abraço e o seu tchau. Eu queria deixar um abraço a todos os flamenguistas aí. A família real, como já falei. Espero que o editor não corte, por favor. É um recado direto aí pro Heitor. E deixar claro aí que domingo eu vou estar quem gosta de destilar ódio contra futebol e política ao mesmo tempo, eu vou estar destilando ódio no meu perfil no Twitter contra o presidente da República e contra o Palmeiras, aquele filho da puta que é palmeirense, hein? Então, pode matar um porco, sacrificar um porco e pode mandar o Bolsonaro tomar no cu, porque tá contando aí como torcida aí hoje. Ofendeu o Bolsonaro e palmeirense no domingo não é crime, é inevitável. Não, ofender palmeirense em qualquer momento pode acontecer. O meu salve vai ficar hoje por conta do Boquinha, que está ouvindo a gente na gravação e espero que ouça também quando esse episódio for ao ar. Não falou nada, mas está aqui ouvindo a gente. Meu salve vai pro Ciro Gomes, que mandou um telegrama para a rainha da Inglaterra. Então, já fez mais do que o presidente fez se a gente falar de diplomacia internacional, mas que é engraçado você falar que vai mandar É inacreditável, né? um telegrama para a rainha e da Inglaterra. É muito engraçado. Ainda mais o Ciro Gomes, que não é nem o presidente do país, né? É tipo, sei lá, eu resolver mandar uma carta pro dono do Bradesco, pra família Moreira Salles. Porra. Eu pensei que eu era a única pessoa no Brasil que tinha achado isso curioso, mas tudo bem. Foi extremamente curioso. Mas ele mandou, então tá mandado. Não podemos fazer muita coisa. E o meu salve também vai pra Tatiane, meu amor, que terminou, sim, a monografia. Pô, que susto, mano. Que susto que eu dei. Que susto dei. Falou que ia terminar, terminou com a gente, né? Terminou o TCC. A gente acompanhou a saga, o Heitor diversas vezes gastou ela, tadinha. Incomodada. Ficou incomodada, mas terminou o TCC, parabéns, tirou notão. E é isso, fechamos por hoje, galera. Então siga a gente nas redes sociais lá para fechar, @setornortebnh. E não esquece do nosso Pix, bnhcrf@gmail.com. Um abraço, tchau, tchau.